Muito boa noite a todos os presentes, né? Aqui, nosso grupo de estudo de toda quarta-feira, do grupo da BRAP MS, né? Onde nós fazemos o estudo todas as quartas-feiras. Gratidão a todos os presentes e gratidão àqueles que vão assistir depois também, já que a aula fica gravada no YouTube, né? Convidamos a todos, né, também a ingressarem ao grupo, né? Quem quiser participar é livre, né? Pode ser psicólogos, não psicólogos, né? Todas as pessoas que se interessarem pelo tema. Hoje, dando continuidade no tema, nós vamos falar sobre incerteza do futuro. E quem vai fazer a condução do tema é a nossa colega, parceira, psicóloga da BRAP, chamada Dilma Caetano, que está falando lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Com você, Dilma. Obrigada, boa noite a todos. Muito bem, vamos aos sicários da alma, esses estados mentais e emocionais, né, que negativos, que nos prendem, aprisionam, que causam sofrimento, que fazem com que tenhamos alguns gatilhos durante a nossa vida e aí significando que estamos presos, né? Então, há uma comparação ali que a Joana faz como carrascos internos. E semana passada vimos o passado. Hoje vamos, então, olhar aí para a incerteza do futuro, né? E achei um tema muito apropriado para o momento, não é? E a E- Joana começa falando o seguinte, que em face dos substratos do passado, arquivados no subconsciente, ou seja, não está consciente, mas está ali, né? Qualquer momento a gente pode acessar, né? Dependendo do golpe ou da questão. E quase sempre negativos, ela não diz que são sempre negativos, mas quase sempre negativos. Neurotizantes, então, que nos causam medo, que nos causam incertezas, que nos causam ansiedades, né? A pessoa então pressupõe que o seu será um futuro carregado de problemas, de desafios, exigindo-lhe continuar abraçado à cruz do sofrimento. Eu fiquei imaginando, eu coloquei essa imagem, convido vocês a imaginarem uma cruz, a cruz do sofrimento, e a gente lá abraçado a essa cruz do sofrimento, né, com essas questões todas aí, né, com esses medos. Porque não desalojou dali os hóspedes indesejáveis da perturbação. As mensagens que capta em relação ao futuro são assinaladas por incertezas e preocupações, devido a tudo isso que eu disse, né? Então, por isso, sicários, por isso que nos aprisionam. E ninguém se pode evadir, fugir do processo de crescimento interior. Então, é a lei do progresso, né? Então, ninguém foge do crescimento interior. E esse imperativo da evolução, então, essa palavra já nos fala. É um imperativo, aí não fugir, não tem fuga disso, né? Se a gente não vai por amor, a dor chega e nos empurra. Então, esse imperativo da evolução apresenta-se com dúvidas a respeito de como enfrentá-lo e que fazer enquanto o autodescobrimento, aliás, é, que fazer, o autodescobrimento é o nome do livro que veio aqui junto com o meu texto, né? Então, o que fazer, né? Qual a atitude correta? Está em viver, então, a atitude correta, segundo a Joana de Anjos, está em viver cada momento da nossa vida, que a vida nos apresenta, intensamente, porquanto cada minuto que se acerca e passa, então se aproxima de nós e passa, é o futuro chegando e transformando-se em passado. Então imaginemos, ó, o que nós vivemos realmente? O agora. Então o agora, estamos aqui, ó, aqui está o futuro. Então, o futuro chegou, virou passado. Futuro, passado, passado. E a gente, se nós aprendemos a estar sempre no agora,
Aí sim nós vamos aproveitar, ter a atitude correta que ela diz, né? Viver cada momento intensamente, sem nos preocupar, mas a gente está falando das incertezas do futuro, né? Então, sem as preocupações que nos adoecem, que tiram a nossa paz, o nosso sossego. É fácil? Lógico. Se fosse fácil, a Joana não estaria falando para nós, né? Nem precisaria. Então, é um erro considerar como futuro o que se relaciona ao remoto, né, ao longínquo, ao qual se atiram realizações que deveriam ser executadas agora, né, definindo circunstâncias e tempo. A soma dos segundos transforma-se em milênios. A soma dos segundos transforma-se em milênios. É mais exequível realizar-se em cada pequeno lapso de minuto, então é mais certo, é mais coerente para nós realizar-nos em cada pequeno lapso de minuto do que aguardar a sucessão dos anos. Eu ouvi ontem que eu trabalho hoje para desfrutar no futuro. A pessoa sem tempo para viver nem o relacionamento, dizendo e com orgulho de que trabalha hoje para poder aproveitar no futuro. Porque para essa pessoa, se descansasse um pouco agora ou trabalhasse menos, teria que trabalhar depois. Então, são crenças limitantes. De onde que vêm essas crenças dessa pessoa? Né? É um dos sicários ali da alma. Então, ela já está preocupada, Então, quando se deseja realmente fazer algo, estabelece-se horário e define-se ocasião. Isso aqui eu achei muito importante. Assim, ela falou para mim, né? Quando se deseja realmente fazer algo, então, quando eu quero fazer algo, eu preciso estabelecer um horário e definir a ocasião. Sabe aquela coisa que nós brasileiros falamos para os outros assim, a gente vê os amigos, só que saudade, uma hora dessa eu apareço lá. Se não definir dia e horário, você não vai nunca. Passam-se os anos e a gente nunca faz essa visita, né? Lembrei disso quando eu li isso aqui. Então, essa ordem registrada no subconsciente, então, onde está registrada essa ordem, né? No subconsciente, faculta que se consume o programa estabelecido. Então, tudo aquilo que vivemos, fomos vivendo, vai formando um programa no nosso subconsciente. E aí, essa ordem registrada no subconsciente faculta, faz com que se consume o programa estabelecido, pré-estabelecido lá, né? Guardadinho. Quando não se deseja inconscientemente fazê-lo, estatue-se um dia, na primeira oportunidade, esse dia e essa oportunidade nunca existirão, né? Porque não foram definidos. Então, aquele exemplo que nós demos, né? A pessoa diz, uma hora dessa eu vou lá, uma hora eu vou fazer. E eu ouço assim, já ouvi algumas vezes a pessoa dizer assim, se fosse eu que estivesse lá. Mas não é ela nunca se propôs e nem se propor, nem irá se propor a fazer aquele tipo de ação, de atitude, né? Então, quantas vezes nós estamos também nesse lugar? Aqui a pergunta é para nós, né? Quantas vezes eu estou nesse lugar? Eu sou aquela que marca o horário, o dia, o horário, vou lá e faço? Ou eu sou aquela que digo uma hora, numa oportunidade, uma melhor oportunidade, lá estarei, né? Ou será que eu sou aquela que hora faço, hora falo, uma hora dessa eu vou lá, né? Tem todo esse tipo de pessoa. Então, importante a gente olhar para a nossa vida, para as nossas atitudes. Eu estou na atitude correta, que a Joana nos convida? Viver cada momento intensamente, no agora? Ou eu estou postergando, ou eu estou me preocupando em vez de me ocupar, né, com as questões a fazer? Assim também é esse futuro, a Joana de Ângeles diz, não delimitado, vazio, ameaçador. À medida que se conclui uma tarefa, outra se delineia e torna-se factível a sua realização. Então, quando eu aprendo a me organizar, a determinar as tarefas e a cumpri-las,
Eu compro uma, eu deixo um espaço vazio para que outras venham para cumprir outras. Quando não, há um acúmulo disso me causando ansiedade e adoecimento. Não é assim? Então, diante de vários compromissos indefinidos, temos vários compromissos indefinidos, os rumos se confundem e a capacidade psíquica de discernimento perde a escala de valores, que seleciona pela importância quais que têm primazia para a execução. Então, ela está dizendo aqui para nós que se eu não faço isso, se eu não determino tempo, horário, que eu vou fazer, e faço um acúmulo de afazeres, eu conheço bem essa história, né? Isso acaba que eu me perco na escala de valores por não selecionar, né? Eu me perco na escala de importância. Então, em vez de fazer aquilo que é importante, eu tenho que fazer os urgentes, porque já perdi o horário, né? O tempo, não é? Então, se a gente for fazendo numa ordem por importância, a vida vai ficar mais fácil. Se eu for apagando fogo pelas urgências, não sei se convivem com pessoas, ou vocês mesmos já se observaram assim, parece que correndo atrás do tempo, a pessoa está sempre com pressa, é? Eu posso dizer disso assim, depois que eu aprendi em duras penas esse agora, nossa, que paz. Então, o convite é esse aprendizado, em duras penas, porque tem muitos anos de treino. Então, nessa inevitável balbúrdia, nessa bagunça, né, atropelam-se os significados de qualidade, passando a ter preferência os mais simples e insignificantes, enquanto que os outros são atirados para um oportunamente que não se deseja que chegue. Então, inconscientemente, eu fiquei aqui pensando, então, quando fazemos isso, e fazemos, né, pode não ser o nosso padrão, mas em algum momento fazemos, a gente, então, não deseja de verdade, lá em algum lugar, não deseja fazer, não deseja concluir. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Se isso, inclusive, se é um padrão. Talvez me venha uma pergunta, né? Qual é o ganho que eu tenho quando eu não concluo, quando eu não faço, quando eu não organizo? Qual é o ganho? Essa é uma boa pergunta, me chegou aqui para mim. Estou falando para vocês, estou falando para mim o tempo todo. Não atendidos e registrados dão curso à instabilidade emocional. Está aqui a raiz da instabilidade emocional, né? Há incertezas de preocupações. Há incertezas e preocupações. Desse modo, será feito amanhã o que não seja possível realizar-se hoje, porém, sem angústia, sem remorso, né? Mas, o contrário disso, se não forem atendidos, a gente estará sempre, nós estaremos nos desculpando com os outros quando temos a consciência, ou já vivi situações onde a pessoa nem toca no assunto, né? Às vezes, e eu fico sem saber, às vezes eu já fiquei, né? Agora eu já pergunto, já me oriento, mas sem saber se a pessoa esqueceu, se não se importou, o que foi mesmo aquilo. Hoje em dia eu pergunto, né? Bem, aí a Joana trouxe uma parábola para nós. Então, um mestre, informado que lavrava um grande e arrasador incêndio, que lavrara, né? Que aconteceram um incêndio arrasador numa floresta próxima, convidou os discípulos para que juntos fossem plantar cedros no terreno calcinado, após lavrá-lo, né? Organizar a terra. Inquieto, um discípulo retrucou-lhe: por que plantar o cedro hoje se ele demora 2000 anos para desenvolver-se e alcançar a plenitude? Aí, sem perturbar-se, o sábio respondeu: aqueles que foram queimados nunca nos informaram quem os houvera plantado, embora oferecessem sombra e vida sempre. Ademais, já que demoram
tanto para atingir a exuberância, não percamos tempo a fim de não lhes atrasarmos o desenvolvimento. Então, fiquei aqui pensando o quanto de cedro eu devo plantar, que urge o tempo para que eu plante, para que eu não atrase no desenvolvimento desses cedros, né? Como metáfora. É bom sempre a gente, como a lição é bem sempre densa, né? A lição da Joana de Ângeles, é bom que a gente vai respirando, abrindo espaço, integrando isso tudo, porque cada frase tem um impacto em nós, né? Ela fala para nossa alma, não é? Na verdade, Dilma, essa parábola, ela fala tudo de presente, né? De presente. Porque quando o discípulo estava lá preocupado, mas para que vai plantar se vai demorar 2000 anos, né? Ele estava lá preocupado com o futuro, né? Exatamente. E aí o sábio diz o quê? Plantemos agora, né? Para não atrapalhar o progresso desse cetro. Então, assim, o que que a gente faz com a vida da gente, né? O que que a gente deixa de legado para nossa descendência, para nossa família, né? Para os nossos trabalhos, onde a gente atua, né? É hoje que a gente faz. O que vai ser não nos pertence. Quando eu aprendi que eu tenho que fazer e o resultado não me pertence, como você falou, isso é libertador. O resultado não me pertence, mesmo, né? O que eu tenho é fazer, o que eu tenho é fazer. O resultado da minha ação não me pertence. É mais ou menos essa parábola. É libertador. Exato. Então, Jesus, o psicoterapeuta ímpar, conforme Joana de Ângeles, em excelente receita de paz, propôs: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É, basta a cada dia o que acontece aqui e agora. É, o cuidado que devemos ter diante de tudo que está acontecendo no planeta, no geral, e depois trazendo mais para perto, para a nossa cidade, para a nossa vida, o cuidado para a lembrança aí do ensinamento de Jesus, o quanto a gente não precisa se preocupar com amanhã, porque aí ele diz, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, no amanhã, se tivermos problemas, junto com os problemas, soluções irão chegar. Mas e hoje, né? Então basta o que tem naquele dia. Ele fala cada dia o seu mal, mas cada dia o que acontece a cada dia, né? E ela usou um termo assim, Oxalá tenha assim em mente que a experiência resulta da vivência do fato e que o mal é a tentativa incorreta. Achei fantástica essa frase dela. O mal é a tentativa incorreta de agir na busca do melhor. O mal é a tentativa incorreta de agir na busca do melhor. Então, assim, cada instante merece o investimento da atenção, dos cuidados que se pretende direcionar para as ocorrências do futuro. Né? Então, cada instante merece um investimento da atenção. Então, é claro que eu não serei displicente. Merece a minha atenção, os cuidados que se pretende direcionar para as ocorrências do futuro. Eu vou cuidar aqui e agora, preparar, fazer o meu melhor, né? E aí, dia após dia, as coisas irão acontecendo. Agindo com precisão hoje, são eliminadas desde já, evitando-as mais tarde. Então, tudo que eu faço hoje, agindo, fazendo o meu melhor hoje,
Aí sim eu estaria evitando as questões que, em vez de me preocupar, em vez de temer, né? O desenho do planejamento futuro é realizado com o material que se está usando neste momento. Olha a outra frase de impacto dela. Então, o desenho, o formato que eu dou do planejamento do futuro é realizado aonde? Com o material que eu tenho aqui agora, que está sendo usado nesse momento. Então, o que a vida me traz para esse momento? O que eu preciso viver aqui agora? O que eu preciso organizar aqui agora? Aqui tem todo o material que eu preciso para o futuro, né? Eu achei assim, cada pedacinho vai ampliando a nossa consciência do trabalho, do convite que ela vai nos fazendo aqui. Então, o que isso faz, né? Gera decisões salutares, tomando atitudes, então vai gerando decisões salutares, tomando atitudes corretas e corrigindo as equivocadas. Gerando decisões salutares, tomando atitudes corretas e corrigindo as equivocadas. Programa-se o porvir agradável e compensador. Então, é uma receita de bolo aqui. Gerando decisões salutares, ou seja, a partir do adulto em mim, né? Pensada, questionada, organizada. Então, decisões salutares, tomando atitudes corretas e corrigindo as equivocadas, programa-se. Eu vou fazer um novo programa aqui, um programa agradável e compensador para o porvir, para o futuro. Então, para tanto, o cultivo, aí vem de novo a chamada, né? O cultivo dos pensamentos enobrecedores faz-se inadiável. Nós já sabemos que tudo começa aí no pensamento. O pensamento gera emoções que vai gerar ações. Então, se eu observo o meu pensamento, por onde ele anda, se eu não deixo ele, se ele sai por aí farejando coisas, eu trago de volta. Se ele começa a fazer histórias, preocupando-se com coisas, eu trago de volta. Eu vou fazendo esse treino. Isso é uma forma para eu, então, cultivar e ter o resultado, esse programa agradável e compensador, né? Então, o cultivo dos pensamentos enobrecedores faz-se inadiável. Pensamento reto, né? E é um processo de autoobservação constante, né? Então, se faz necessário pensar alto. Aqui ela dá uma sugestão para nós. É necessário pensar alto a fim de colher resultados satisfatórios. Então, para a gente fazer as afirmações, falar. Quem pensa a mesma coisa? E nesse sentido do pensar alto, tem dois sentidos aqui que aí a gente vai precisar pensar, porque é um alto com L, né? Não é alto de alto para mim. Então, é pensar alto. Aí eu fiquei pensando, o pensar alto com L, eu não pesquisei, mas porque eu não me dei conta na hora. Pesquisa aí para nós, por favor, o pensar alto. Alto com L. É necessário pensar alto a fim de colher resultados satisfatórios. Pensar alto no sentido de elevação, certo? Pensamentos elevados, né? Ó, aqui diz o seguinte: pensar alto significa expressar os próprios pensamentos em voz alta, permitindo que outras pessoas os ouçam. É um Pois é. processo, é um Então, processo, desculpa, diga. é um processo espontâneo de verbalizar reflexões, ideias ou dúvidas enquanto se raciocina. Muitas Aham. vezes usado para organizar o pensamento, compartilhar pontos de vista pessoais ou analisar um tema de forma livre e subjetiva. Tá, então assim, vamos voltar aqui para. Obrigada, viu, Edna? De Esse nada. aí você pegou do dicionário, né? É,
do Google. Vamos voltar para a Joana. Ela diz o pensar alto, a fim de colher resultados satisfatórios. Então, eu senti isso de duas formas. Pensar alto, porque eu vou verbalizar e eu vou observar o que eu estou falando, se eu estou repetindo as mesmas coisas, porque ela diz assim: quem pensa a mesma coisa recebe sempre aquilo que já tem. Então, é mais do mesmo. Eu não saio do lugar. Então, pensar alto Bom, vai me dar a condição de me observar. Mas, por outro lado, também, para mim, ficou também uma. Eu posso entender como pensar alto um pensamento mais elevado, para eu sair desse mesmo lugar da mesmice e também poder usufruir de um outro lugar novo, né? o Murilo pôs aqui, ó, abrir a mente para possibilidades maiores do que aquelas que você vê no momento, rompendo limites Isso, internos e externos que costumam impedir o avanço. Não é isso. fantasia nem ilusão, é elevar o pensamento. Deixa eu ver aqui. Não, mas aí o Murilo trouxe o significado de pensar alto, pensamento elevado, né, Murilo? Isso. Aí, mas o alto com no dicionário é esse que você trouxe, Edna. Então, para mim, faz sentido os dois, por se tratar de Joana de Ângeles. Falar alto, eu vou me auto-observar, porque quando a gente fica repetindo e a gente observa os nossos padrões, a gente observa que a gente está no mesmo lugar, fazendo de novo, falando de novo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados, recebendo mais do mesmo. Se eu quero mudança, se eu quero algo melhor, variar para o melhor, como diz a Joana de Ângeles, é candidatar-se ao superior e não ao fluido, né? A isso que já está posto, a isso que está aí sempre, que eu já conheço, né? Então, esse ela faz como um convite. E eu entendi como um exercício, mas parece que, vindo de Joana de Ângeles, ela estava nos convidando a ter pensamentos elevados, para a gente não ficar com mais do mesmo, sempre, né, recebendo o mesmo na nossa vida. E isso é neurociência, né, gente? É. Isso é a Eu tava, quântica hoje, né? Ô, Dilma, eu estava pensando, porque justamente no item, no sicário anterior, que é o passado. Então, gerando decisões salutares, tomando atitudes corretas e corrigindo as equivocadas, é não deixar o passado Com estar presente, certeza, né? E aí com ela está certeza. pensando alto no sentido, passado eu tinha uma consciência, no presente eu tenho outra, porque eu estou me auto-observando. Então, Exatamente. é essa correção que a gente faz instante a instante, porque a cada momento eu sou uma pessoa, né? Há uma hora Eu tenho atrás, a eu, oportunidade de ser, né, de diferente, ser, né? se nós estamos nos trabalhando. Então, eu Isso, entendi isso, né? Cultivar esses perfeito. pensamentos enobrecedores, assim, a gente sempre, o passado, né? Nessa mesma situação, no passado eu fiz isso. Está se repetindo, eu não vou fazer novamente daquela mesma forma. Então, usar a criatividade, que você falou, a neurociência, cultivar os pensamentos diferentes, enobrecedores, né? E para que seja mais compensador, não seja igual, a gente não confrontar, sempre nos confrontar, para que nós possamos não ir pela inércia, não ir pela mesma toada que a gente está acostumado, que você falou, né? Que a gente está acostumado, mas a gente sempre se confrontar, né? A gente sempre dizer, posso fazer melhor. O que está faltando? Né? E isso que é essa reforma que ela fala. É. Então, ela traz ainda na sequência do texto consequências de quando a gente fica na acomodação aos hábitos e ideais já digitados lá no subconsciente. Então, a pessoa, nós, né? A pessoa esconde suas aspirações e valores nobres nos conflitos a que se acostuma e nos quais se compraz, nos transtornos neuróticos, na insatisfação que se constitui escusa, desculpa para não lutar, permanecendo sem o autoauxílio,
por si mesmo e transferindo para os demais a culpa do seu insucesso. Então, está no governo, está no outro, está na pessoa, está no marido, está na mulher, está nos pais, né? Que seria a sua própria responsabilidade. Então, ela fica na irresponsabilidade, né, da sua aceitação sem resistência. Então, ela fica ali, acomodada nas questões todas. Então, ela está dizendo que isso é uma consequência quando a gente não se eleva para mudar esse caminho todo. A consequência é ficar aí preso, né? E quais as saídas que ela nos traz? Então, ela diz que a luta fortalece o caráter e capacita o ser para os contínuos desafios que lhe facultam o crescimento interior. Então, ativar em nós a vontade, nós sabemos que a vontade é uma dos atributos que nós temos na nossa alma, das possibilidades que a gente precisa se valer, e aqui, estando encarnados, a gente tem que ativar a dupla vontade, como nos diz, lembra bem o Emmanuel, que a gente precisa ativar a vontade para ultrapassar o ego e ainda a vontade que vem lá do self, para a gente dar conta de sair do comodismo, das dificuldades, buscar. Inclusive, a Joana fala aqui das terapias, às vezes, né? Que a gente precisa de profissionais, ou muitas vezes que basta a gente fazer as autorreflexões diárias para a gente conseguir enxergar os nossos padrões e transformar. Então, essa realização é intransferível, esse crescimento interior, né? Como a sabedoria que se aprende, mas não se doa. Então, eu posso fazer por mim, não dá para fazer pelo outro, não dá para dar para o outro, né? Constituído de recursos valiosos, esses necessitam dos fatores que lhe propiciem desabrochar e crescer, né? Então, eu preciso me fortalecer-me, me capacitar para, então, ultrapassar os contínuos desafios para que eu possa realizar o crescimento interior. E sentir essa realização, e que é intransferível, ela é minha, ela é pessoal, só eu posso fazer por mim. A gente pode pelo outro, podemos orar, podemos conversar, podemos acompanhar, até pegar na mão, assim, né, como uma metáfora. Vem, já passei por aí, ó, aqui tá mais seguro, vem comigo. Mas se ele empacar, ninguém pode, né? Ele precisa querer sair, ir junto, né? Vivendo bem cada momento em profundidade, o futuro torna-se natural, acolhedor, gratificante, porquanto será conforme os atos de ontem, em reencarnações passadas e de hoje, na existência atual, que alterará o mapeamento do amanhã. Então, como é que a gente vai alterar o mapeamento de amanhã? Acolhendo o que já foi, reconhecendo. Como que eu reconheço as provas, as questões que eu estou passando? Olhando para a minha vida, aquilo que está bem ali atrás, as minhas sombras, né? Então, olhando para isso, eu vou me trabalhando e aí, vivendo bem cada momento, com profundidade, naturalmente o futuro será acolhedor e gratificante, né? E aí, eu vou alterar o mapeamento do meu amanhã. Então, como é que eu mudo o meu amanhã? Prestando atenção no hoje e trabalhando com aquilo, com o material que eu possuo, que eu tenho aqui agora, onde eu estou, com o que eu faço, com as pessoas com as quais eu me encontro, é aqui que está a minha grande escola, né, para essa transformação. E aí ela dá alguns alertas. Se em vez disso, como mecanismo de fuga contra a renovação, a pessoa programa dores e desconfortos, sem confiança nos acontecimentos por vidouros, certamente está desejando exatamente conforme receberá. Então, é assim que a gente constrói um futuro difícil para nós, né? É dessa forma, usando o mecanismo de fuga contra a renovação,
empacando, como eu disse, né? Usei a palavra, ficando empacado, né? Então eu estarei programando dores e desconfortos, e ainda eu estarei desconectado da confiança nos acontecimentos por vidouras, né? E certamente desejando ficar aí, né? Ainda que inconscientemente, mas é esse o meu desejo inconsciente. Então, precisamos sair disso. E ela já nos deu ali atrás a receita disso, né? Ativar a nossa vontade e seguir adiante com o material que temos ali no aqui e agora. Então, há uma fatalidade inevitável, diz a Joana. A colheita dar-se-á de acordo com a sementeira. Não posso plantar uma semente de um matinho e querer colher um arroz, um trigo, não tem jeito. Né? Não posso, a gente fala em plantar espinho e colher uma florzinha, perfumada e tudo mais, né? Então, precisamos observar o nosso plantio. Me lembrei da frase lá, parafraseando, né? Como Jesus diz que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Mais ou menos isso, né? Então, não há violência nem transmutação de espécimes de valores. Não há violência nem transmutação de espécimes de valores. Então, tudo é passo a passo, é um processo e colheremos exatamente o que plantamos. O que nós devemos eliminar? Então, ela diz para a gente que todo fator que possa desencadear consciência de culpa no comportamento necessita ser eliminado e necessita ser substituído por outros, criadores de confiança e serenidade, sem sombras psicológicas que o ocultem à realidade, o desenvolvimento dos valores internos. Então, devemos eliminar, porque nós já sabemos que consciência de culpa nos paralisa. Para que serve a culpa? Para a gente transformar o que precisa ser transformado, corrigir o que precisa ser corrigido, fazer o que é preciso ser feito e seguir adiante. Eu errei, e errei muito, né? E quem estudou, então, psicologia depois dos 40, como eu, e que não entendia nada disso, sabe muito bem o tamanho que a gente olha lá atrás com os filhos. Eu fico falando, meu Deus, né? E aí, mas essa tranquilidade que naquele tempo eu tinha uma consciência, agora eu tenho outra. O que eu faço? Tento passar aquilo que eu venho aprendendo para quem ainda não aprendeu, se quiser também ouvir, porque se não quiser, não tem o que fazer, né? Só posso? Tem. Oração. Bênção, né? A oração é uma bênção. Não posso fazer nada. Pode. Ore. Né? Olha, e o tamanho. A gente pensa que, só orar. Não, não é só orar. É muito grandioso. Na hora que a pessoa abre um espaço, aquela oração que fica ali guardada, acumulada, chega aquela energia, aquele quanto energético, né? Então, ela fala de uma psicoterapia especial. Então, a psicoterapia especial, entre outras, ressalta na fixação pela repetição de frases idealistas, de autossugestão otimista, de interiorização mediante a prece, de meditação no serviço de amor ao próximo, através do amor a si mesmo, ou seja, primeiro um processo de autoamor, de autodescoberta, então fomentar o autoamor em mim, para então eu poder fazer tudo isso, porque eu não vou dar se eu não tiver. Se eu não tiver amor, não vai ter como amar os outros, né? Como distribuir o que eu não tenho? Complicado, né? Então, eu preciso desenvolver esse autoamor, esse autocuidado, para então distribuir tudo isso. Dilma, deixa Oi? eu fazer um parêntese aqui, né? E que ela está falando de auto-amor. E ela acabou de falar de culpa, né? Então, eu faço uma compreensão em relação à culpa. O sentimento de culpa é um ato de violência contra a gente mesmo, né? A gente se sente culpado
por algo que você realizou lá atrás, quando você era uma pessoa diferente do que você é hoje, né? Então, a culpa, eu entendo assim, ela é uma violência causada por um não perdão de si mesmo. Então, digamos assim, eu fiz um erro, né, lá atrás, aquilo quando vem a culpa, porque eu já descobri que eu errei, né, porque quem não descobriu que errou ainda não sente culpa, não, então na hora que vem a culpa, eu já percebi que eu errei, opa, fiz algo que eu não devia, né, então, ótimo, aí eu tenho a atitude, né, de transformar isso em responsabilidade, o que é que eu vou fazer com isso agora? Se eu permanecer na culpa, eu fico me violentando, né? É o oposto do auto-amor. Eu fico me violentando numa situação onde eu não me perdoo. Não, eu não Bom, perdoo por ter feito aquilo lá atrás, né? Sem a bom, compreensão de que naquele momento era o que eu sabia fazer, era o meu, Era, exatamente. né? É, a culpa tem só essa Pelo função. passado, né? Que é você A ficar nesse função é passado você se ferindo. reparar ou transformar ou fazer algo. É para isso, porque é uma sequência natural. Quando vem a culpa, eu descubro que, opa, ali foi o Opa, erro, como você falou. Aí agora, o que faz a diferença é a pergunta, o que eu faço com isso, isso, né? exatamente. então, antigamente, quando a culpa era elevada, né, um patamar bom, que a gente não tinha essa consciência que tem hoje, né? Existia muito olho por olho e dente por dente, que é a famosa expiação, tá? Eu percebo dessa forma, né? Porque o expiar, o ato de expiar, é você passar por sofrimentos iguais ou semelhantes àquilo que você praticou, né? Então, Cadê o perdão, né? eu percebo que a Jona traz muito isso, né? A Jona traz, utilize o auto-perdão e vá para a reparação, né? Que é um passo além, né? Do olho por Sim, olho e dente por dente, que é através do amor, que é o que Jesus trouxe, né? Então, você vê o que vai fazer com isso através da reparação. E a reparação é através do quê? De fazer o bem, essa é a reparação, e é por isso que Kardec traz, né? Isso, que é através, fora da caridade, nossa salvação, que é a famosa reparação, porque quem de nós, né, nesse período aqui, encarnados, e os que estão por aí também desencarnados, que não praticou algum ato equivocado, Sim, né? Então sim. a gente tem coisas a reparar, né? E a gente repara as coisas através, né, do bem que podemos fazer. Ou do Nosso autodescobrimento mesmo, semelhante, né? Oi? ou do autoconhecimento, porque eu vou Sim, fazer a minha reparação a partir do momento que eu sei que eu já não sou mais aquele, o meu nível de consciência já não é mais aquele que eu tinha quando eu errei lá atrás. Então, lá eu tinha um nível de consciência, hoje eu tenho outro. eu acho que é Então, concomitante, né, Maria? Eu acho que é concomitante, tá? Eu não descarto a questão do estar fora também, tá? Fazendo bem. Eu não descarto isso para sim, caso de reparação, é. tá? Reparação, para mim, é estar, sim, fazendo bem, tá? Isso que a Edna está falando e que a Maria está falando, no seminário do Divaldo, muitos anos atrás, no Palácio Popular, ele contou uma história que era assim, a pessoa veio, né, com karma, um senhor, e ele tinha uma marcenaria. E ele, o karma dele era perder um braço nesse ofício. Só que ele trouxe muito presente o compromisso que ele tinha feito de se melhorar. E ele foi trabalhando inconscientemente, isso que a Edna está falando, inconscientemente ele foi trabalhando no bem, no amor ao próximo, ajudando as pessoas. E aí, quando veio para ele acontecer o karma dele, ele perdeu um dedo, não perdeu o braço. Então, Divaldo dizia isso, que ele mudou o karma dele em vida, porque ele se trabalhou conscientemente ou inconscientemente, sem saber a causa. Como a Maria está dizendo, também é válido, né, o que ela fala, que realmente é um caminho,
Mas também tem esse caminho que você está falando, que inconscientemente a gente pode também mudar a nossa realidade, né? Pela nossa correção, pelo nosso compromisso conosco, pelo nosso auto-amor, que a Dilma está falando, né? Eu entendo assim também. Muito bem, estamos finalizando e aí vamos abrir de novo, né, para a É. gente. Então, a gente estava falando com a Joana de Ângeles da psicoterapia especial, entre outras, ressalta a fixação pela repetição de frases idealistas, de autossugestão otimista, de interiorização mediante a prece, de meditação no serviço do amor ao próximo através do amor a si mesmo. Enquanto assim agir, o futuro se estará fazendo presente e logo passado, sem qualquer insegurança ou incerteza maceradora, enriquecido pelas propostas agradáveis das perspectivas de êxito tornadas realidade. Ou seja, mundo de regeneração, né, gente? Né? Essa é a nossa consciência para o mundo de regeneração. Saímos dos sicários da alma, deixamos para trás e podemos, então, agir dessa forma. É essa forma terapêutica para nós, né? Repetindo frases idealistas, com autossugestão positiva o tempo todo, né? Interiorizando a prece, uma prece constante, que a nossa vida seja uma constante prece, né? A meditação no serviço de amor ao próximo, através do amor a si mesmo. Então, esse é o grande convite da nossa querida Joana, naquele tema ali que falamos, né, a questão do futuro, dessas incertezas do futuro, né? Então, só vou fazer uma finalização aqui para passar para nós o encerramento aqui, eu fiz uma, um apanhado aqui, né? Então, uma síntese. O que a gente precisa observar? Que o futuro não nos adoece. O que adoece é como eu me preocupo com esse futuro. Em vez de ficar no agora, eu me coloco ou no passado, nas culpas, nas questões do passado, ou então no futuro, né? Então, se eu ficar no futuro, preocupada com o futuro, eu posso sim adoecer. O passado não elaborado projeta medo, nós já sabemos disso. Então, o que fazer com isso? Curar esse passado, nos organizarmos, reconciliarmos com ele, auto-perdão, perdão, tudo isso que vocês foram trazendo, e com isso seguirmos adiante com coragem, né, para frente. A indefinição, se a gente deixa um monte de tarefas soltas, uma balbúrdia, como ela usa, né? Uma bagunça, isso pode gerar ansiedade, né? A repetição, então, o que fazer? Organizar, colocar tempo, definir horário, ordenar as tarefas, né? E a repetição mental cria destino. Se a repetição mental cria destino, significa que uma repetição saudável, boa, em altíssimo nível, criará um futuro em altíssimo nível para mim, né? A sementeira define a colheita, então o que eu estou plantando, basta mudar o meu plantio. Se não está muito legal, vou plantar a cada dia, em cada relacionamento, em cada situação, em cada questão, onde eu tocar as minhas mãos, eu vou prestar atenção nas sementes que eu estou colocando ali, porque a colheita virá. E o presente é o único lugar de construção. Não existe outro lugar para construirmos, é no presente. Passado já passou, futuro ainda não chegou, ninguém sabe. O que eu sei do agora. E aí ficou muito presente para mim que a construção de um bom e tranquilo futuro depende de eu observar o agora e usar os recursos e o material disponível que a vida me traz aqui e agora, fazendo o meu melhor. Né? E aí, então, a construção, o futuro, o porvir, como disse a Joana de Anjos, será bem bacana. Então, o amanhã não é
um lugar de medo, um território de medo. Não é, não precisa ser. Se ainda tenho medo, eu preciso me liberar dele. É? E o amanhã é, na verdade, do que a gente viu aqui, o resultado das decisões que eu tomo aqui agora. Então, toda vez, lembrei da música, né? O que será do amanhã? Agora nós temos a resposta. Será aquilo que eu fizer hoje? Sim. O que eu fizer dele hoje, né? Não é? Uhum. Ai, ai. Bom, gente, é isso. A princípio, que eu, assim, as principais questões, o que eu fui estudando e trazendo, para trazer. Usei bem o texto da Joana de Ângeles mesmo, que eu achei ele fantástico, achei que, e ela inclusive trouxe a parábola, trouxe a fala de Jesus, então eu achei bem, bem, ela já trabalhou por nós, né? Uhum. E mais a nossa própria compreensão disso. Agora, se vocês quiserem falar mais, nós temos tempo, né? São 8h30. A gente sempre pergunta o que que ficou para cada um. Ah, bem legal, bem lembrado, Edna, querida. Muito bem, então, eu estou olhando ali em cima, vocês poderão falar livremente, ou eu estou olhando bem para Maria ali. Então, se quiser seguir a sequência, o que vocês quiserem, por favor. Quem gostaria de começar, fiquem à vontade. Gostaríamos de ouvir os novos, aí Haroldo, que chegou, quer falar algo para a gente, Haroldo? Marina. A Marina também, né? Ah, Vamos deixar o Haroldo falar um pouco, para ver o que que ele teve de impressão aí. o Haroldo é a primeira É, participação. eu, quando vi o convite da Edna, que ela divulgou aqui para gente, Sobradinho, eu achei que eu devia ler, procurar essa obra da Joana de Ângeles e procurar dar uma lida, mas infelizmente não deu tempo. Aí eu tenho aqui algumas anotações do que foi apresentado, eu vou procurar me aprofundar e na próxima semana, quando tiver a apresentação da Edna, eu vou estar melhor preparado. Haroldo, eu tenho esse livro em PDF. Se você quiser, quem tem o contato de WhatsApp dele, você tem? Eu tenho. Tem? Aham. Eu vou encaminhar para vocês. Ah, o Haroldo não está no grupo ainda, né? Ou então vamos colocar ele no grupo. Tem que perguntar se ele quer, né? Não, pode colocar. Você Pode passa colocar meu você, contato Haroldo. A e gente tem um pode grupo colocar. aqui, Ah, eu só esse passo. grupo de estudos. Aí eu posso encaminhar para Tá, você o livro e para você adiantar, tá, para você conseguir o livro físico e tal, né? tá, Já tá bom. facilita bastante. Muito bem. Obrigado. Valeu. Desse tema, você acha que ficou alguma coisa que você gostaria de comentar ou vai ficar para a próxima? Não, fica para a próxima. Tá bom, muito bem. Tá. Obrigada, Obrigado. Haroldo. Obrigada. Obrigado. Quem gostaria? Bom, Eu eu vou vou falar. falar, meninas, meninos. Denilce, vai você então, por favor. Em relação a esse tema, né, de certa forma ele dá continuidade ao tema passado e, e assim, é uma construção, essa questão da incerteza do futuro versus, eu fiquei pensando, incerteza do futuro versus fé, porque eu me coloco muito nesse lugar, eu ainda sou bastante insegura em relação ao futuro, né? Eu não sei se por conta já dos fechamentos de ciclos que estão acontecendo nesse momento na minha vida, mas eu vejo muito presente essa questão dessa incerteza, ai, como vai ser o futuro e tudo mais. E de acordo com o que eu vou conversando com profissionais e pessoas até da área de trabalho, todos me falaram a mesma coisa. Eu achei bem interessante que veio calhar com o que Joana nos trouxe hoje. A gente não precisa ter essa preocupação. Tudo vai acontecer naturalmente, né? Que vivamos cada dia, um dia de cada vez e tudo mais.
Então, assim, eu gostei muito desse tema, já tinha lido para fazer até a minha aula, para eu saber mais ou menos o que seria depois, né? O que seria depois do passado. E assim, é muito gratificante esse conteúdo, sabe? De você ver essa questão do futuro, que é uma incerteza, que ninguém de nós sabemos do amanhã, realmente nós só sabemos agora, e que para mim, ele está muito relacionado à fé. Aí eu fiquei pensando, acho que a minha fé está muito fraca, eu preciso melhorar essa minha fé para ter essa certeza, principalmente quando aparece essa fala de Jesus aqui no texto, né? Então, para mim ficou isso. Eu preciso ter mais fé. Então, eu fiz uma comparação, porque eu estou com o terceiro. O capítulo são três temas, né? Eu estou com o terceiro tema, e aí eu fiz uma comparação. A Denilce falou do passado, e tem um sintoma muito agravante para o passado, que é a depressão, né? E o tema de hoje, né? Tem também um sintoma muito agravante, que é a ansiedade, que são Isso. duas coisas que nós estamos vivendo como uma realidade muito marcante, né? Então, é bem interessante, quando eu estava preparando esse terceiro tema, eu lembrei disso, sabe? Eu estou lembrando agora para falar, né? Mas o que ficou para mim bastante assim marcado, além de achei bastante interessante, eu gosto da a Dilma é leve, né? Ela é alegre na exposição dela, né? Ela passa essa alegria, sabe, Dilma? Que bom, que bom. É, passa. É, você falou logo no início da questão do imperativo da Joana, né? No imperativo da evolução, né? Se não for por amor, a dor vai nos impulsionar. Essa frase ficou bastante forte assim para mim, sabe? Então, o imperativo da evolução, ela vai acontecer de qualquer forma, né? Então, se não for por amor, a dor vai impulsionar. Achei bastante legal. É isso que eu queria falar. Tá fechado, Maria? Marina, Murilo, Cláudia, Cláudia. Cláudia já falou, né? A Cláudia deu a sua contribuição, se não me engano. Eu ouvi. não, mas ela só comentou, ela não Ah, é falou o que que verdade, ficou é para ela. verdade, é verdade, é Ela não verdade. falou o que que ficou para ela. Ô, Cláudia, tá Tá fechado, Cláudia. Então, eu vou falar o que ficou para mim. Ficou para mim assim mais forte, porque eu estou trabalhando isso, é os pensamentos positivos, autossugestionados. E eu estou apaixonada por um monge, estou seguindo um monge aí na internet, sabe? E ele fala uma coisa assim fundamental, que a gente, ao dormir, você citar umas frases e ao acordar, citar as mesmas frases, né? E assim eu estou fazendo e está assim, tá sendo muito bom, sabe? Eu estou sentindo isso que está assim me ajudando, né? Então eu falo assim que a gente tem que ter confiança. Eu cultivo calma, confiança e clareza. Uau, obrigada. Aí diz assim, eu confio no tempo da minha vida. Eu recebo o que a vida me oferece. Uhum. E eu estou aberta ao que ainda não conheço. Então, eu estou fazendo essas frases e tá Muito assim, é legal. fantástico. São Uhum. 4 verdades que ele diz, sabe? Profundas. Uhum. Então, assim, a Joana tá colocando isso porque o Yogananda já fala isso. Porque eu faço meditação às quintas-feiras lá no Yogananda. Ele sempre coloca essas frases para a gente meditar. Primeiro, meditando em voz alta, que você falou. Você repete em voz alta, depois você repete em voz um pouco mais baixa, depois em voz mediana, depois em voz baixa, depois em voz sussurrada e depois mentalmente.
Então, isso traz. Então, a gente faz as mesmas frases, fala nesse sentido, do alto para interiorizar, e que registra. Então, tem sentido quando você falou aquilo, sabe? De falar em voz alta. Então, é isso que ficou para mim. Trabalha a frequência sonora e aí eleva a vibração. Perfeito, Cláudia. Depois coloca para a gente no grupo essa sequência, se você puder. Maravilhoso, obrigada. Eu quero também contar para vocês que o que ficou para mim da lição, a necessidade de organizar e de colocar hora, dia, fazer um planejamento, né, para que sair da desorganização, né? Eu fiquei estudando e olhando isso, falei, olha que legal. Apesar de não me causar grandes transtornos, ansiedade, mas eu preciso, é algo que faz parte, para mim, que me chamou a atenção para ficar melhor ainda, né? A organização para o tal do TDAH é algo assim, eu abro 200 janelas e fechar essas janelas são, né, complicadas. Então, eu estou trabalhando isso, assim, como eu posso fazer, e o que eu não conseguir, trazer alguém que consiga, né? E o importante é que fique organizado também. Tem coisas que sou eu, tem coisas que não precisa ser a gente, mas que a gente também veja os profissionais, né? Ficou isso assim para mim, uma vida mais com tudo mais organizado. Foi a grande mensagem da Joana para mim. Murilo, Marina. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Quer Boa falar, noite, Murilo? Marina. Pode falar, Murilo. Tá bom. Primeiras damas. Primeiras damas. Obrigada, Murilo. Muito gentil, como sempre. Nosso rezador. Bem, a Joana, ela faz uma síntese, mas ela, num trecho, né, tão pequeno assim, mas tem tanta coisa, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Se a gente conseguir praticar um pouquinho, a gente já vai ficar feliz, né? Quantas dicas, né, os amigos trouxeram? É pensar na organização, ficar atenta no aqui e agora, prestar atenção no que a gente faz, viver o hoje, não se preocupar com amanhã, né? Que é a famosa ansiedade que nos dá taquicardia, que nos dá dor de barriga, que nos dá desespero, que nos tira a fé, que nos tira o pé do chão. Se eu fico no passado, eu fico murmurando, fico ressentida. Por que eu não fiz de outro jeito? Por que eu fiz daquele jeito? Então, a gente perde, né? O que eu percebi, assim, a gente perde o nosso precioso tempo ou no passado ou no futuro, porque é uma perca de tempo, porque é coisas que eu não vou conseguir mais mexer, né? Então, é uma perda de tempo, né? Então, por isso que ela trouxe essa frase do Jesus, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, se eu ficar no passado, eu estou investindo meu tempo numa coisa que eu não vou conseguir mudar. Se eu ficar muito no futuro, eu vou investir o meu tempo numa coisa que eu também não posso mudar, porque ainda não chegou. Ou seja, eu estou investindo o meu tempo de maneira muito, muito mal baratada, não estou valorizando o tempo. E ele passa, né? Esse que é o pior, porque o tempo, ele é aquela, como é que fala? Ele é o dono das resoluções, ele resolve tudo. Mas se eu perco meu tempo no passado ou no futuro, eu estou desperdiçando um tempo que eu poderia estar realizando coisas. E nesse
período que eu poderia estar realizando essas coisas, eu poderia estar aí fazendo esses planejamentos como ela tão bem nos ajuda a refletir, dando ideias, né? Como poderia ser, né? Então, você planejar o seu futuro, mas no sentido assim, vou planejar agora, aqui e agora, o que eu posso fazer, mas só que nesse planejamento eu já tenho que colocar a minha ação. Eu não posso planejar e deixar lá parado, porque se eu só planejar e deixar escrito lá um planejamento e grudar lá na parede e não me mexer, ele também não vai funcionar muito. Então, é um planejamento que eu tenho que fazer, mas eu tenho que pôr a mãozinha na massa, nem que seja aos poucos, organizando umas coisas, colocando coisas novas no meu dia, fazendo opções, né, do que é melhor, então fazendo melhores escolhas, fazendo uma adequação, nem muito uma coisa e nem pouco outra, então administrar as coisas que eu quero fazer para que dê tempo de eu fazer tudo aquilo que eu desejo e tudo aquilo que eu acho que vai me ajudar a ter essas conquistas do futuro, né? Ah, tem muitas dicas aí maravilhosas, né? Eu tenho muita gratidão pela Joana, por esse grupo e por todas essas reflexões. Muito obrigada, Dilma. Obrigada a você. Pensamento, culpa, mecanismo de defesa, futuro. Quando você traz, né, para a gente o pensamento e a firmeza de pensamento, né? Aí eu já fiz uma viagem, fui lá para o Richard Brander e o John Grinder da PNL, né? Que ele trabalha a reprogramação, mas que bebeu no mesmo cenário, né? Índia, China, eles foram lá buscar para criar e depois vender para o mundo, né? Como reprogramação neurolinguística. Mas o fato é que funciona, né? E a gente está vendo aqui com Joana. A culpa você trouxe hoje, e com a história, né, do Divaldo, a partir da Cláudia, a gente começa tendo que pagar um braço e acaba pagando um dedo, né, se praticar a culpa reparadora. O mecanismo de defesa são tantos os mecanismos, né, que a gente tem. E a questão do futuro, né? Porque, assim, esse futuro incerto, ele só é incerto se hoje eu não fizer o que você falou, planejamento, né? Me organizar. E eu tenho comigo, que eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte: eu me imagino lá no futuro, pela hipnose ericksoniana, de Milton Erickson. Eu me imagino no meu último dia. E aí eu olho para trás. Eu queria ter estudado mais, Joana. Eu queria ter abraçado alguém. Eu queria ter visitado alguém, igual vocês falaram. Se não marcar o dia e a hora, não vai visitar, né? Não vai fazer a visita. E aí, de posse dessa reflexão do meu último dia, enquanto ainda eu tenho ali oportunidade de refletir, né, consciência, antes de entrar no processo do desencarne, aí eu volto para hoje. Porque aí eu sei realmente o que vai me fazer falta quando eu estiver indo embora, né? Então a gente tem essa oportunidade de ter pelo menos o maior número de acerto, né? É não ir embora com o coração oprimido, com a alma entristecida, porque não fez aquilo que poderia ter feito. Eu queria ter, vou colocar uma coisa muito fútil, viajado com a esposa para Bonito. Eu fiz antes. E logo depois eu fui atropelado, né, por um caminhão, e
hoje eu não posso brincar com a minha coluna, senão eu fico paralisado. Então, é uma coisa que eu fiz enquanto eu e ela estávamos em condições de fazer uma viagem. Comprei a moto, fui lá, viajamos, passamos um final, uma segunda lua de mel e voltamos para Campo Grande. Cheguei aqui, botei a moto para vender. Eu não ia viver de moto. Uma coisa que hoje eu estou tendo a oportunidade de olhar para minha mãe. A Edna já olhou para a mãe dela, né? A Dilma teve uma situação, né? Ou está tendo uma situação que está olhando também, pelo que eu me lembro. Maria também está com a mãe dela. A Então, Cláudia. então, eu olho para o futuro. É uma incerteza se eu vou cuidar bem da minha mãe ou não, mas quando eu olho isso, eu vejo que isso é fundamental para mim, como um ser que quer adquirir virtudes, e uma delas é praticar o bem. Se eu não olhar com carinho para minha mãe hoje, quando eu estiver lá na hora da partida, eu vou me cobrar. É essa partida que você quer? Você quer sair da escola terra com o teu coração machucado, ferido? Então são essas reflexões que você trouxe nesse momento que a gente passou juntos, Dilma. Então, obrigado. E só o futuro, pelo que eu vi, né, o que ficou, é que ele só vai ser incerto se eu não tiver consciência ou me aplicar no autoconhecimento. Obrigado. Obrigada a você. Gostei muito do seu exercício, Murilo. Nossa, valeu. Valeu mesmo. Muito legal. Muito bom. Dilma, primeiramente quero agradecer, que foi maravilhosa a sua apresentação, como Eu que agradeço. muito legal, o texto é maravilhoso, mas você traz, como a Edna falou, de uma forma muito suave, muito gostosa, né? Em relação ao texto, vou trazer para mim, né? Eu acho que muitas lições do que ela traz, eu já pratiquei na minha vida e asseguro, dá certo. Essa coisa de repetir frases que a Cláudia está falando, eu já consegui mudar minha realidade, assim, muitas coisas, muita estado mental através dessas questões de repetir isso, né? A minha prática é escrever, eu gosto de escrever, né? Então, a minha forma de me organizar é agenda. Eu sou uma pessoa que eu não sou preocupada com o passado. Passado, para mim, é uma coisa que eu até esqueço. Tem gente que lembra de tanta coisa da minha vida. Eu falo, nossa, eu não lembro nem lembro, porque, assim, realmente eu não vivo no passado. O futuro. Ele não me deixa ansiosa também, eu consigo viver mais ou menos no presente, assim, então eu consigo viver um pouco. Consigo me programar através de quê? De agenda. Eu tenho uma agenda que eu anoto tudo. Então, se eu tiver uma coisa para fazer amanhã, a mínima coisa que eu tiver que fazer amanhã, tenho que lavar o cabelo, eu anoto na minha agenda. Porque a hora que eu anoto, eu tiro ela da minha preocupação. Daqui um mês eu tenho que fazer alguma coisa, daqui um ano eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu tenho agendas que me ajudam muito nessa questão de não me deixar ansiosa com o que tem a se fazer, né? Então, eu tenho me organizado dessa forma, tem funcionado. Mas o que para mim ficou assim, que é o meu momento hoje, e a lição traz esse chamado, é a questão da consciência, né? De me trabalhar, estar mais consciente do aqui e agora. Por exemplo, eu às vezes eu passo por um lugar, eu olho, mas não vejo. Eu não vi árvore, eu não vi a coisa. Então, assim, eu estou no lugar, eu passo por ele, eu olho, mas eu não vejo, eu não aprendi aquele olhar, naquilo de verdade, né? Eu não percebo o que está acontecendo. Ou sentir a presença do hoje. Por exemplo, eu vou tomar uma água, pegar o copo d'água e ter a consciência, eu estou tomando um copo d'água. Não, eu faço tudo no automático. Vou almoçar, vou comer, você põe o prato, você está comendo, mas a cabeça está em outro lugar, né? Tudo menos no lugar, então assim, não tenho a consciência. Então, para mim, e o aqui e agora, eu acho que passa por essa consciência.
De verdade, estar aqui agora é estar aqui agora, sentindo o que meu corpo está sentindo, o que eu estou respirando, o ar está bom, né? Os cinco sentidos estão funcionando, né? Eu estou aqui, eu acho que a presença faz parte disso, inclusive a intuição, o que que eu estou intuindo, o que que eu estou sentindo, né? Então, assim, eu penso que nesse momento da minha vida, preciso trabalhar muito essa consciência da presença, sabe? Do aqui e agora, para a gente realmente é, estar aqui, né? Sem estar distraído com outras coisas, porque a gente fica o tempo todo distraído, parece que a mente se distrai, né? E hoje a gente tem muito estímulo, né, para distração, né? Então, a lição me deixa essa necessidade de reforçar essa coisa do aqui e agora, né? Buscar exercícios para isso, né? Que tem bastante, né? Em várias áreas, né? Muito legal. A lembrança, né, disso. É, É uma coisa tão simples sim, e que a gente, é, a gente não se atenta. é. Porque às vezes você não está com a coisa no passado nem no futuro, mas você não está aqui. Uhum. Você só não está nesse lugar aqui. Parece que você está ali, né? Que também uma forma de não estar vivendo exatamente aquilo que você precisa viver, né? E aí eu estou imaginando, né, que se você não está nesse estado, a gente deixa de criar também, que eu acho que nesse estado de presença, uma presença mais, né, mais presente, eu acredito que tudo pode chegar, né? A gente ter uma inteligência maior, uma percepção maior de tudo, da vida, das coisas, Sim. né? Do que está acontecendo em volta da natureza, né? A gente passa por uma árvore e não olha para a árvore, não é? Esses dias eu tenho me questionado isso. Você passa por um animal, às vezes passa pelas pessoas e não olha para as pessoas, né? Porque estamos com outras atividades, outras preocupações, né? Que às vezes não é tão em relação a tempo, mas é distração, né? É isso para mim. Muito bem dito. Alguma coisa mais que alguém queira comentar? Ok, Está bem para todos, então está bem para todos. vamos partir para a oração do nosso orador oficial, Nós nosso estamos ainda com a rezador oficial. gravação ativa, então eu já vou agradecer Orador a todos. oficial não fica legal, fica melhor falar rezador oficial. Vamos agradecer a todos, então, a presença e aguardamos vocês e mais um outro time que virá, né, para a nossa próxima aula na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos, boa semana.